Bom dia, buenos dias. Tenho o prazer de apresentar o João Pedro e estava a começar pelo fim. Bom, o João Pedro da Ponte é doutor em Educação Matemática pela Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. Fez a sua tese em 1984, terminou em 84, com orientação de Jeremy Kilpatrick e James Wilson. É professor catedrático de Didática da Matemática do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, do qual também é diretor, e professor visitante convidado em universidades no Brasil, em Espanha e nos Estados Unidos. Coordenou projetos de investigação de didática da matemática, formação de professores e TIC. Dirigiu, até agora, ao longo da sua vida, 31 teses de doutoramento e cerca de 80 dissertações de mestrado. Sua investigação atual incide sobre a prática profissional, conhecimento e desenvolvimento profissional do professor, com especial atenção à enseñanza e aprendizaje de los números, álgebra e racionamento matemático. Publicou livros, capítulos de livros e artículos em revistas como Educational Studies in Mathematics, ZDM, Journal of Mathematics Teacher Education, Relime e Bolema. Colabora com a Associação de Professores de Matemática, APM, de Portugal, sendo además de associado fundador, miembro do Grupo de Trabalho de Investigação. Se falamos de educação matemática em Portugal, João Pedro é uma pessoa incontornável. Dele aprendemos todos muito, mas aprendemos sobretudo determinação, luta, resistência a tantos obstáculos com que a vida, as políticas, as visões caseiras sempre ameaçam a qualidade e o rigor de um trabalho comprometido e livre. Vamos escutar a sua conferência, promover o raciocínio matemático a partir do trabalho na sala de aula. Muito obrigado, Lourdes. Nada. Sair daqui. Não sei fechar esta. Onde é que está a tua? Aqui, deixa que eu procuro. Muito obrigado, Lourdes, por uma apresentação tão amável. Muito boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. E irei falar sobre a questão como o trabalho do professor pode ajudar a promover o raciocínio matemático, el razonamiento, como dizia ontem o nosso conferencista plenário, Cláudia Alsina, que apontava exatamente como um dos aspectos importantes a valorizar no ensino da matemática. E aquilo que eu vou tentar fazer hoje é um olhar mais aprofundado sobre o que é, de facto, possível fazer na sala de aula para promover o raciocínio matemático. E é um plano daquilo que eu vou apresentar. Uma primeira parte, algumas ideias sobre raciocínio, representações, sobre tarefas, e depois discutir uma série de exemplos e terminar um pouco com a maneira como na sala de aula poderemos trabalhar todas estas questões. O raciocinar é uma palavra muito comum na nossa linguagem cotidiana, mas é uma palavra um pouco polissémica. Por exemplo, um dicionário, entre os vários significados, o significado número 4
diz que raciocinar é pensar, e esta é uma questão que não é simples. Todo pensar é raciocinar, raciocinar e pensar são sinónimos, são conceitos distintos, tem havido muitas discussões e é possível argumentar que existe pensamento que não é propriamente qualificável como raciocínio, não seriam sinónimos. Pensar é necessariamente encadear pensamentos de forma lógica ou não necessariamente? Bem, o sentido que vamos aqui atribuir a raciocinar é este, de fazer inferências de forma justificada, ou seja, a partir de informação dada, obter nova informação. E, para isso, vamos falar de 3 tipos de raciocínio principais: o raciocínio dedutivo, indutivo e abdutivo. Raciocínio dedutivo. Vejamos um exemplo. 2 ângulos verticalmente opostos são iguais. Então, podemos fazer o raciocínio da seguinte maneira: o ângulo AOB mais o ângulo BOC, as suas medidas, é igual a um ângulo raso. Isso acontece por construção, porque AC é uma reta. A mesma coisa que os ângulos DOC e BOC, novamente por construção. Fazemos uma afirmação e damos uma justificação, que eu representei em azul. Destas 2 afirmações, 1 e 2, eu posso dizer que o ângulo AOB mais o ângulo BOC é igual ao ângulo DOC mais o ângulo BOC, porque 2 quantidades iguais a uma terceira são iguais entre si. Ou poderia dizer pela transitividade da relação de igualdade. E daí eu concluo que o ângulo AOB é igual ao ângulo DOC, ou seja, os ângulos verticalmente opostos são iguais. Porquê? Porque eu, subtraindo a mesma quantidade a ambos os membros de uma igualdade, volto a obter uma nova igualdade. É um exemplo simples de um raciocínio dedutivo em que eu vou fazendo afirmações sucessivas, sempre com uma justificação matemática. Ou é por construção, ou é por definição, ou é porque eu estou apoiando em proposições matemáticas já anteriores estabelecidas. Então, o raciocínio dedutivo é característico da matemática, onde ocupa um lugar fundamental. Ele desenvolve-se do geral para o particular e a sua conclusão é necessária. Desde que a cadeia de deduções não esteja correta, o raciocínio dedutivo produz conclusões que são necessariamente válidas. E, portanto, ele assume, normalmente, em matemática, a forma de demonstração, ou seja, vamos encadeando asserções de forma lógica e justificamos esse encadeamento. Este raciocínio dedutivo é eminentemente lógico e tem, principalmente, o papel de validação do conhecimento. Há toda uma teoria sobre o raciocínio dedutivo, que começa com Aristóteles e que se desenvolve depois, particularmente mais próximo de nós, na época moderna, e que eu não vou aqui elaborar, mas aparentemente simples esta ideia do raciocínio dedutivo, de facto, tem muitas variantes, argumentos de cálculo proposicional, em que, digamos, se fazem afirmações para todos os elementos de um conjunto e argumentos, por exemplo, da lógica de predicados com quantificadores, nomeadamente o quantificador universal e o quantificador existencial. Vejamos o raciocínio indutivo. Por exemplo, eu apresento uma sequência de figuras com um primeiro termo, um segundo termo, terceiro termo, e posso perguntar: o quarto termo, quantos quadrados negros tem?
Então, o termo de ordem n, quantos quadrados negros terá? Eu tenho que olhar para as figuras que são dadas e procurar extrair uma regularidade relativa a essas figuras para conseguir apreender o padrão geral. Então, quando eu faço isso, eu faço um raciocínio indutivo. Neste caso, a resposta seria n ao quadrado mais n, para o caso n. Existe ainda o raciocínio indutivo, muitas vezes é confundido com o raciocínio abdutivo, eles são um pouco diferentes. Sobre o raciocínio indutivo, muitas pessoas pensam que não faz parte da matemática. Mas temos um grande matemático e educador matemático, George Polya, que argumentou, nomeadamente num livro chamado Mathematics and Plausible Reasoning, a importância do raciocínio indutivo na matemática e, nomeadamente, no processo de criação matemática. E diz George Polya, quando resolvem problemas, quando pensam no seu processo de criação matemática, os matemáticos pensam essencialmente indutivamente, ou então combinando a atividade indutiva com a atividade dedutiva. E, portanto, o raciocínio indutivo também faz parte da matemática, nomeadamente no processo de criação matemática. O raciocínio abdutivo é um raciocínio que, tal como o indutivo, vai do particular para o geral. A diferença é que no raciocínio indutivo nós observamos vários casos e no abdutivo observamos apenas um caso. E a partir desse caso procuramos fazer uma inferência, criar uma teoria que procura explicar o que é que se passa nesse caso bem complexo que se procura explicar. O exemplo simples é uma pessoa que tem uma doença e que vai ao médico. Essa pessoa é um caso. O médico não está a analisar vários casos, está procurando construir uma teoria sobre qual é, de facto, o problema que aquele doente tem. E, por vezes, de um conjunto de sintomas, ele chega lá rapidamente, outras vezes demora meses, anos, até se conseguir perceber, efetivamente, qual é aquele caso, coligindo mais informação, não é analisando mais casos, é procurando saber mais coisas acerca daquele caso. O grande teórico do raciocínio abdutivo é um americano, Charles Sanders Peirce, que teorizou esta forma de raciocínio. Representações é uma ideia muito importante, que está também muito ligada ao raciocínio e sem as quais não se pode raciocinar. Em matemática, os objetos estão abstratos, não são visíveis e, portanto, nós temos que os representar para podermos raciocinar sobre eles. E, portanto, as representações assumem um papel fundamental em todo o trabalho matemático e na aprendizagem. E para o professor compreender a maneira como o aluno está raciocinando, tem que perceber e tem que ver com atenção as representações que o aluno está usando. Sendo que é muito importante, digamos, as investigações na aprendizagem da matemática têm concluído isso, é muito importante que o aluno use diferentes tipos de representações. Existe um investigador, Duval, que argumenta mesmo que para compreender um conceito matemático é necessário lidar com pelo menos duas representações. E, portanto, o trabalho com diferentes representações é fundamental. E isto coloca um desafio importante à matemática escolar, que está muito habituada a trabalhar fundamentalmente com uma representação, que é a representação simbólica. Mas existem outras representações e
Brunner é um psicólogo americano que teorizou sobre esta questão e que divide as representações em ativas, icónicas e simbólicas, sendo que as ativas são os objetos e os movimentos que nós fazemos. Por exemplo, contar com os dedos. Um aluno que tem um problema, 5 mais 3, e diz 5, 6, 7, 8. Faz isto. Ele está usando representação ativa, contagem pelos dedos. Representações icónicas, que podem ser figurativas ou podem ser mais abstratas, e, certamente, as representações simbólicas, nas quais incluímos os símbolos matemáticos e também a nossa linguagem verbal, que, no fundo, é uma forma de representar simbolicamente a realidade, os objetos e, em particular, os objetos matemáticos. E depois, na prática, muitas vezes as representações que usamos são representações mistas. Por exemplo, aqui, nesta figura, nós temos representações geométricas dos triângulos e temos também representações, os pontos que estão nos vértices, assinalando os vértices e que são representações simbólicas. Num gráfico cartesiano temos representações gráficas, mas também uma combinação com representações simbólicas por causa das escalas e do que está nos diferentes eixos. E a mesma coisa num gráfico de barras. Então, nós temos o raciocínio, também uma ideia que eu gostava de enfatizar, não é algo para se começar apenas no fim do ensino médio, como se diz no Brasil, ou no ensino secundário, ou no bacharelato em Espanha. Não, o raciocínio pode começar no primeiro ciclo do ensino básico e pode começar até na pré-escola, e aqui está o que estava indicado num programa de matemática em Portugal 2007 para as crianças de 6 a 9 anos. Trabalhar o raciocínio matemático logo nesta fase, dando atenção à justificação e à formulação e teste de conjecturas. Então, procurava-se apontar estes grandes processos como processos a dar atenção no ensino-aprendizagem e depois explicar em que é que isto se baseia, em que é que isto se pode traduzir, explicar ideias e processos e justificar resultados matemáticos. Seriam coisas que os alunos deveriam ser chamados a fazer, e para isso o professor poderia pedir a explicação de raciocínios matemáticos oralmente e por escrito, solicitar exemplos, contra-exemplos e analogias e por aí fora. E a mesma coisa no segundo ciclo, sendo que no segundo ciclo tudo aquilo que foi feito anteriormente no primeiro ciclo aqui continua a valer, mas como os alunos são mais velhos nesta fase, com 10, 11 anos, vamos acrescentar mais coisas que eu aqui incluí a azul e que vêm apresentadas nesse documento curricular. E, portanto, continuam os alunos a ser chamados a explicar ideias e processos e justificar resultados matemáticos, agora com maior especificação, recorrendo a exemplos e contra-exemplos e à análise exaustiva de casos. E dando indicações, sugestões de perguntas que o professor pode fazer e de ações que o professor pode realizar na sala de aula. E a mesma coisa para o terceiro ciclo, em que vamos aprofundando e tornando mais complexos os processos de raciocínio, aqui pela primeira vez solicitando aos alunos a realização de demonstrações. Aquela demonstração que eu apresentei dos ângulos verticalmente opostos é uma demonstração que está ao alcance dos alunos de 12 anos. Então, vamos ver dois modelos. Um primeiro modelo, este de autores americanos, apresentado
em 2011 num livro do NCTM, que se chama Developing Essential Understanding of Mathematical Reasoning, desde a pré-escola até ao 8º ano, em que eles têm uma organização muito interessante deste livro, que é um livro feito para professores, com uma ideia central, o que é raciocinar, que indicam que se trata de um processo dinâmico que envolve conjecturar, generalizar, investigar porquê e desenvolver e avaliar argumentos. E depois apresentam estas 3 caixas. Aquela é a ideia central, eles depois desenvolvem esta ideia em ideias mais detalhadas e falam de conjecturar e generalizar, 4 ideias. Conjecturar e generalizar são ideias fundamentais que se ligam sobretudo ao raciocínio indutivo e abdutivo. Formular conjecturas, afirmações que possivelmente serão verdadeiras. Teremos que procurar comprovar depois, dedutivamente, se são ou não verdadeiras. Conjecturar e generalizar, que é estabelecer conjecturas que sejam gerais, ou seja, que sejam válidas para toda uma classe de objetos. Investigar porquê e justificar ou refutar as ideias que têm mais a ver com o raciocínio dedutivo. Outro modelo foi um modelo que, mais ou menos na mesma altura, foi desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa sobre o raciocínio e que nos parece bastante, embora ele tenha um aspecto, uma configuração algo diferente e tem mais coisas, por um lado é mais completo, por outro lado é mais complicado, mas que as ideias fundamentais penso que são muito próximas e que temos exatamente, enfim, uma parte inicial com a formulação de questões que são necessárias. O raciocínio é sempre em resposta a uma questão que pode ser de natureza específica ou geral. Depois temos a formulação de conjecturas e a generalização, tal como têm os outros autores. Nós acrescentamos aqui a formulação de estratégias de resolução de um problema, que nos parece muito próxima da ideia de formulação de uma conjectura. E aqui estamos na zona do raciocínio indutivo e abdutivo. E depois temos o teste e a aplicação das estratégias e, finalmente, a justificação, que pode ser feita de uma forma mais formal ou de uma forma mais informal. Sendo que aqui estamos na zona do raciocínio dedutivo. Isto, evidentemente, liga-se com 2 outros processos muito importantes, que é a representação, o representar, sem o qual nós não conseguimos ver raciocínio nenhum, e com o significar, ou que os autores de língua inglesa falam em sense-making, dar sentido, sem o qual também não existe raciocínio. Então, o raciocínio para se desenvolver é a partir sempre de questões, que são propostas aos alunos em tarefas, e eu penso que é útil termos em atenção que há diferentes tipos de tarefas. Nós estamos muito habituados aos problemas e aos exercícios, são bem conhecidos em todo o ensino da matemática. Nós gostamos de falar em investigações e explorações como outro tipo de tarefas também importantes para serem usadas na sala de aula. A diferença está no grau de desafio, que será elevado ou reduzido. É elevado num problema, o desafio, ou como se diz em castelhano, el reto da tarefa. E, no caso do exercício, o desafio será reduzido.
Aquilo que há de comum é que a estrutura é fechada, está muito bem definido, está muito bem indicado aquilo que é dado e aquilo que é pedido, as condições e os objetivos do problema. Numa investigação ou numa exploração, há algo que não está tão fechado e então é necessário o aluno, ele próprio, participar no processo de formulação da questão. Então, voltamos aqui à importância. Isto é muito importante, a formulação da questão, o envolvimento do aluno, porque permite ao aluno apropriar-se de uma forma mais significativa das questões, de que quando as questões são dadas, às vezes até numa linguagem formal e difícil de entender. Então, vamos ver alguns exemplos e por exemplo, aqui temos uma tarefa que diz o seguinte: considera a desigualdade 2 menor que 3, verifica se mantém a desigualdade quando adicionas ambos os membros um número positivo, um número negativo, multiplicas ambos os membros da desigualdade por um número positivo, multiplicas ambos os membros da desigualdade por um número negativo. E depois, uma segunda questão que pergunta se as conclusões a que chegaste na questão 1 são válidas para qualquer desigualdade, justifica a tua resposta. Esta tarefa é uma tarefa que eu acho interessante porque temos aqui claramente um apelo ao raciocínio de tipo indutivo. O aluno vai verificar que a desigualdade se mantém quando se adiciona ambos os membros um número positivo, um número negativo, quando se multiplica ambos os membros por um número positivo e, portanto, já temos aqui 3 casos em que a desigualdade se mantém. E dá muita vontade de dizer que no quarto caso da multiplicação por um número negativo também se mantém. E, portanto, aqui é uma daquelas situações em que é preciso muito cuidado com o raciocínio indutivo, porque pode levar a conclusões erradas. Então, temos aqui uma resolução de um aluno e este aluno verifica, ele essencialmente verifica com um exemplo, adiciona 1 no primeiro caso e verifica que a desigualdade se mantém, faz a mesma coisa no segundo caso, subtrai 1, mantém-se, multiplica por 1 e no quarto caso ele diz que não se mantém, que é falso, ele experimentou multiplicar por menos 1 e diz que a desigualdade não se mantém. E, portanto, ele justifica com exemplos e, no último caso, ele justifica que não existe com um contra-exemplo. Um outro aluno, este aluno aqui faz uma justificação, digamos que é incompleta, é indutiva, apenas com exemplo. Ele apenas faz uma justificação completa no quarto caso, em que o contra-exemplo é de facto suficiente para comprovar que não se mantém, que a desigualdade não se mantém quando se multiplica por um número negativo. Este outro aluno faz uma justificação ainda mais incompleta. Ele não chega a fazer a justificação porque, no fundo, o que ele diz é que porque o 3 é maior que o 2 e mesmo que se acrescente o mesmo número a ambos, o 3, que no fundo é o termo maior, ficará sempre maior. No fundo, ele diz a mesma coisa que era dita no enunciado, sem acrescentar. No caso da multiplicação, ele apresenta o contra-exemplo e no caso da justificação, no caso geral, se verifica ou não para qualquer desigualdade, ele diz que sim, mas novamente a justificação não chega a fazer a justificação. No fundo, ele diz que uma desigualdade vai ser sempre igual, o que não constitui um argumento aceitável para a questão. Ora bem, a justificação de facto não é simples para os alunos neste nível, mas pode ser feita e temos aqui, se eu tiver 2 mais A,
eu sei que 2 mais A é menor que 2 mais A mais 1, porque o sucessor do número é sempre maior que esse número. E, portanto, pela propriedade comutativa, eu posso dizer que o 2 mais A mais 1 é igual a 2 mais 1 mais A, e 2 mais 1 eu sei que é 3, e, portanto, o 2 mais A é menor que o 3 mais A, e isto é válido para qualquer número A, e, portanto, esta seria uma justificação geral possível, e é interessante que poderão haver outras justificações aceitáveis. Outro exemplo, um exemplo que vem de equivalência de frações. E aqui nós temos com alunos mais novos, alunos de 10 anos, uma pergunta: será que 2/4 igual a 8/16? Esta pergunta é feita numa fase em que os alunos não sabem comparar frações, nomeadamente não conhecem o conceito de frações equivalentes. A ideia das tarefas de exploração é exatamente... Esta pergunta poderia ser um exercício se os alunos já soubessem. A única coisa que eles teriam que fazer é aplicar a regra que diz que, se eu multiplicar ou dividir ambos os termos de uma fração por um número diferente de 0, obtenho uma fração equivalente. Se os alunos conhecerem a regra, esta tarefa é um exercício. Se não conhecerem a regra, eles vão ter que encontrar uma estratégia, então teremos uma tarefa de natureza exploratória. E este aluno diz que sim, e curiosamente não lhe foi perguntado, mas como este aluno está, digamos, a trabalhar numa sala de aula em que o raciocínio é valorizado e se pede muito aos alunos para fazerem justificações e generalizações, ele apresenta uma justificação. E a justificação é 0,5 igual a 0,5. O que é que o aluno faz? Faz uma mudança de representação. Ele tinha 2/4 e 8/16 na representação em fração, com a qual ele não sabia comparar, e então passou para outra representação. Ele sabe que 2/4 pode ser representado por 0,5, 8/16 também, e, portanto, 0,5 igual a 0,5, sendo isso uma justificação porque é que as duas frações são iguais. A linha B perguntava por uma justificação. Portanto, o aluno antecipou-se e faz a justificação. E, novamente, ele escreve, agora, no fundo, a mesma coisa com mais detalhe: 2/4 igual a 0,5, 8/16 igual a 0,5, e cá temos outra vez duas quantidades que são iguais a uma terceira, 0,5, são iguais. E acrescenta algo aqui à direita que diz que um número a dividir pelo seu dobro é igual a 0,5. E curiosamente isto foi analisado por um grupo de professoras que estavam participando num estudo de aula, que estavam analisando resoluções de alunos a diferentes tarefas matemáticas, e uma delas reconheceu que, de facto, aqui havia uma justificação que tinha sido feita pelo aluno. E a outra diz que, mas já na outra tarefa, tem aqui uma generalizaçãozinha, que, segundo ela, já não é para todos. E, portanto, aqui temos um bocadinho os professores trabalhando de uma maneira que nós valorizamos muito, que é na preparação das suas aulas, analisando o trabalho dos alunos e procurando perceber em detalhe como é que os alunos estão raciocinando. Outra tarefa é esta, que envolve a comparação de frações, feita também com alunos de 10 anos. Tem uma questão que estava formulada em linguagem natural, mas eu traduzi aqui em linguagem simbólica para ficar melhor no slide, e que basicamente pergunta isto: dadas duas frações, A sobre B e C sobre D, se tivermos A maior que C, ou seja, o numerador da primeira é maior que o numerador da segunda,
e B maior que D, será que a primeira fração é maior que a segunda? Isto, digamos, o enunciado induz um pouco a ideia de que possivelmente a afirmação será verdadeira. Os alunos estiveram trabalhando e temos aqui um aluno a indicar que não e apresenta novamente a estratégia de fazer uma conversão da representação. Ele, aliás, faz duas conversões. Faz primeiro uma conversão para um quociente, escolhe um exemplo, 7/4 e 5/2, e faz um quociente, e depois transforma o quociente. Ainda não é uma representação muito adequada para aquilo que ele quer, e transforma no numeral decimal, e nos numerais decimais a comparação é fácil de fazer, e, portanto, temos aqui um caso em que a fração que tem os termos numerador e denominador maiores não é maior, pelo contrário, é menor do que a outra fração em que os termos são menores. E temos aqui uma outra solução que para nós, quando estávamos na aula a ver os alunos a trabalhar, foi muitíssimo surpreendente, que é um aluno que escolhe para contra-exemplo as frações 5/5 e 3/3. O numerador e o denominador de 5/5 são maiores que o 3/3, e o mesmo se passaria com 7/7 e 4/4, mas não se verifica a desigualdade. Pelo contrário, verifica-se uma igualdade entre aqueles pares de frações. Esta ideia do aluno apresentar exemplos em que o que se verifica não é desigualdade, é igualdade, foi uma coisa que achamos muito curiosa. Vamos ver novamente na tarefa das sequências, que depois perguntava mais coisas, e nomeadamente perguntava, mostra que a diferença entre o número de quadrados pretos e o número de quadrados brancos é igual ao número de quadrados cinzentos. E temos aqui um aluno que começa por dizer, na figura 2, se adicionarmos os quadrados pretos vão dar 6, ou seja, metade de 6 é 3, que é o número de quadrados cinzentos. Portanto, ele conta os quadrados pretos, que são 6, mas não se percebe porque é que determina a metade, não havia nada que o sugerisse, e, portanto, isto trata-se de uma justificação incorreta. Curiosamente, este aluno identifica os 3 termos gerais, que põe ali em baixo à esquerda. Quadrados pretos, n ao quadrado mais n, quadrados brancos, n ao quadrado menos 1, quadrados cinzentos, n mais 1. Os termos gerais estão corretamente identificados e colocados em linguagem simbólica. Identifica os 3 termos gerais, mas não faz as diferenças, que seria aquilo que teria que fazer. E, finalmente, mostra que a afirmação é verdadeira. Do lado direito, ele, digamos, representa pictoricamente quadrados pretos menos os quadrados brancos igual aos cinzentos. Ele, digamos, comprova que é verdade num caso. No caso n igual a 5, justifica apenas com um caso. Portanto, trata-se de um aluno que andou próximo de conseguir uma justificação correta, de natureza dedutiva, mas acaba por não a apresentar e apenas apresenta uma justificação para um caso. Outro aluno, ele escreve, e está aí traduzido, que se vê mal o que ele escreve, mas o que ele escreve é figura 1, diferença 2 menos 0 igual a 2, figura 2, diferença 6 menos 3 igual a 3, figura 3, diferença 12 menos 8 igual a 4, representa pictoricamente os quadrados e põe os termos gerais, e depois estabelece uma igualdade entre, no fundo, faz a diferença dos termos gerais, o termo geral dos quadrados negros, o termo geral dos quadrados brancos, e estabelece uma igualdade, no fundo com ponto de interrogação, para os cinzentos. E vai simplificando
do lado esquerdo esta igualdade e obtém uma identidade. E, portanto, faz uma demonstração algébrica da igualdade pedida, e esta é uma justificação que é matematicamente válida. Então, este tipo de tarefas, vimos aqui vários exemplos, são tarefas que são feitas habitualmente nas nossas aulas em 3 fases. O que é que se passa neste tipo de aula? Existe um primeiro momento, que é o momento de introdução da tarefa, em que o professor apresenta a tarefa para os alunos, mas não resolve a tarefa, porque senão acabou, já não há mais nada de interessante para fazer. Portanto, a tarefa tem que ser apresentada, tem que haver, digamos, uma oportunidade de apropriação por parte dos alunos. É preciso perceber se eles percebem o que é que está a ser pedido na tarefa, se eles percebem as palavras que estão associadas à tarefa, mas sem dar pistas sobre a resolução. Depois temos o trabalho dos alunos, o trabalho autónomo dos alunos, que pode ser feito em pares, em grupos ou de natureza individual. E depois temos uma fase em que existe a apresentação e o confronto das resoluções pelos alunos e a síntese final do que é que foi importante e é importante reter das aprendizagens nesta tarefa. Isto pode ser feito numa aula ou pode ser feito numa parte de uma aula. Pode ser feito em 30 minutos e depois, noutros 30 minutos, trabalhar-se noutra tarefa. Portanto, mais do que a aula em 3 fases, será o trabalho em 3 fases a partir de uma tarefa matemática. E vamos ver um exemplo com uma tarefa sobre equações, feita com alunos de 13 anos. A tarefa tem 2 partes. Ofereceram uma planta à Maria e ela registou o seu crescimento. O João achou a ideia interessante, comprou também uma planta uns dias depois e registou também o seu crescimento. As funções seguintes representam o crescimento da planta nos seus primeiros dias com os alunos. A planta da Maria é a função mx igual a 0,4 vezes x. A planta do João, j de x, 0,2x mais 2,2. Pergunta-se em que dia é que as plantas têm a mesma altura e considerem o seguinte comentário. Os gráficos não são necessários para saber em que dia as plantas têm a mesma altura. Conhecendo as funções que representam o crescimento de cada planta, é suficiente verificar quando são iguais. De que modo se poderia encontrar o dia em que as plantas têm a mesma altura? Justifiquem. Esta é a primeira tarefa. E a segunda tarefa mete outros 3 alunos, com um registro idêntico, com 3 novas funções. A Catarina, c de x, 0,6 de x mais 2. O Ricardo, r de x igual a 2 mais 3/5 de x. A Inês, 1 mais 0,6 de x. Pergunta-se em que dia é que a planta da Catarina tem a mesma altura que a do Ricardo e que a da Inês. E atendendo aos resultados obtidos na questão anterior, que relação existirá entre os gráficos das funções c e r e das funções c e i. Então, na primeira parte, um momento de discussão coletiva que nós temos aqui. O aluno escreve no quadro o que está ali representado. Ele, no fundo, estabeleceu uma igualdade entre as 2 funções que eram dadas, que era o 0,6x mais 2, por um lado, e por outro 2 mais 6/10 de x, e vai simplificando as igualdades e depois passa os termos com o x para o primeiro membro e os termos que não contém a incógnita para o segundo membro, e obtém a igualdade 0 igual a 0. 0 igual a 0 que é necessário interpretar. É sempre uma situação estranha para perceber por parte dos alunos. Isto leva-nos a concluir o quê? E diz
Abel, é que encontraram-se todos os dias. Encontraram-se todos os dias, ok. Quantas soluções tem esta equação? Portanto, aqui nós temos a professora, o aluno faz uma interpretação que está correta, mas a professora não fica satisfeita e pretende que se chegue a uma linguagem matemática mais aperfeiçoada e, portanto, volta a perguntar quantas soluções tem esta equação. Vários alunos, infinitas. Infinitas, isto quer dizer então que estas plantas, a do Ricardo e a da Catarina, foram crescendo sempre, e diz o Abel, à mesma altura. A professora corrige um pouco a maneira dos alunos se exprimirem e diz desde o início que têm sempre a mesma altura. Ou seja, graficamente, isto dá C de x é uma reta e esta R de x é outra reta. E graficamente, como é que vão estar estas retas? Diz a aluna Iris, iguais. Iguais, como assim? Iris, no mesmo sítio. E o Tito, sobrepostas. Portanto, a professora vai colocando questões, tentando que os alunos cheguem a uma linguagem matemática mais correta e o sobrepostas, finalmente, não foi dito por ela, foi dito por um aluno e que já satisfaz a professora. No segundo momento, em que tem 3 funções, se recordam do enunciado, eram estas 3 funções, a Catarina, o Ricardo e a Inês, e temos que os alunos dizem que 2 das retas são paralelas. E, professora, porquê é que as 2 retas têm de ser paralelas? Porque a Catarina e a do Ricardo começaram com 2 centímetros de altura e vão sempre acrescentar. No fundo, acrescentar a mesma coisa. E depois a da Inês começou com 1 centímetro de altura e a somar. No fundo, também a mesma coisa. Professora, e só há outra hipótese das retas não se intersetarem sem serem paralelas? Vários alunos não. De facto, aqui, isto no fundo é o conceito de retas paralelas, que são as que não se intersetam. Então, graficamente temos isto, e é o que está representado. No fundo, 2 das retas são sobrepostas e a outra é paralela. E diz a professora, e eu quero que o Vasco partilhe connosco uma coisa que ele observou muito interessante. E diz o Vasco, como a Catarina e o Ricardo começaram com a mesma altura e como ambas as plantas crescem ao mesmo ritmo, não se vão cruzar. E a da Inês, como cresce todos os dias, a professora, não se vão cruzar estas aqui? E diz o Vasco, sim, então, elas já estão cruzadas. E a professora aqui sente que é melhor introduzir uma terminologia matemática mais correta. Já estão sobrepostas, coincidentes. E estas 2, a da Inês, como todos os dias cresce a mesma altura das restantes e começou com menos 1 centímetro, vai ficar sempre mais pequena. Vai ficar sempre mais pequena, a professora aqui, portanto, a corroborar o que o aluno diz e, portanto, nunca se intersete com as restantes. E, portanto, temos aqui uma justificação, aqui uma conjetura e aqui uma situação de redizer por parte da professora, em que a professora procura dizer a mesma coisa que os alunos disseram numa linguagem matemática mais aperfeiçoada. Tudo isto faz parte de uma abordagem que nós designamos por abordagem exploratória, em que os alunos trabalham em tarefas para as quais eles não têm o método de resolução imediato. Eles têm que construir um método usando os seus conhecimentos prévios. E, portanto, eles têm que assumir um papel ativo em todo o trabalho da interpretação das questões formuladas, na representação da informação e na concepção e concretização das estratégias de resolução. E, portanto, eles, através deste trabalho, eles podem construir ou aprofundar a sua compreensão dos conceitos, procedimentos, representações e ideias matemáticas e são chamados a apresentar e justificar os seus raciocínios. Portanto, o papel do aluno é diferente do papel daquela aula em que o professor mostrou um processo de resolução de um certo tipo de tarefa
e os alunos depois vão resolver exercícios em que vão aplicar esse método de resolução. Aqui eles não têm o método de resolução e vão ter que o inventar e possivelmente chegam a estratégias diferentes. O professor, aqui, em vez de ensinar procedimentos e algoritmos, mostrando exemplos e propondo exercícios para praticar, propõe tarefas aos alunos e promove momentos de discussão e momentos de negociação de significados, em que se procura perceber o significado dos termos e momentos de argumentação que se realizam, sobretudo, através das discussões coletivas. E, portanto, nós temos dois suportes principais na abordagem exploratória: a escolha das tarefas e a comunicação na sala de aula. As tarefas têm que ser apropriadas e têm que ser muito bem calibradas. Elas não podem ser demasiado fáceis, os alunos conseguem resolvê-las imediatamente, nesse caso são exercícios, e os alunos não vão aprender nada fazendo exercícios. Eles apenas vão, quanto muito, consolidar aquilo que já sabem. Mas para aprenderem, os alunos têm que se enfrentar com dificuldades e, portanto, as tarefas têm que conter algum desafio, mas o desafio não pode ser muito acentuado, caso em que os alunos ficam frustrados e ficam sentindo que não conseguem resolver a tarefa. Portanto, tem que ser a tarefa muito bem calibrada. Por outro lado, a comunicação que se estabelece tem que favorecer a participação e reflexão por parte dos alunos, e isso passa-se em toda a aula, mas muito particularmente nestes momentos de discussão coletiva que podem ser muito ricos do ponto de vista da aprendizagem. E, portanto, temos aqui, nesta abordagem, uma grande ênfase na construção de conceitos, na modelação de situações e na utilização de definições e propriedades dos objetos matemáticos para generalizar e justificar, ou seja, para fazer raciocínios matemáticos. Pergunta-se, então, a parte do cálculo fica desvalorizada? Não, os alunos têm que continuar a fazer cálculos e nós vimos aqui nos exemplos, os alunos aqui estavam trabalhando com expressões matemáticas e neste outro exemplo, os alunos trabalhando com expressões matemáticas. Portanto, tudo aquilo que é cálculo continua a ser importante, mas não basta o cálculo. E o grande problema é que no ensino da matemática, muitas vezes o cálculo é a preocupação essencial que está presente na sala de aula. Portanto, aqui é preciso combinar as duas coisas, os aspectos computacionais da matemática, o cálculo e os aspectos conceituais. E, portanto, o que nós temos através desta abordagem exploratória, em que se valoriza o raciocínio e, em particular, os processos de generalização e de justificação, nós temos algo de importante sobre as tarefas que escolhemos para trabalhar. Elas, como eu digo, têm que ter um nível de desafio muito bem ajustado, devem ter uma natureza diferente e devem assumir um caráter, sobretudo, exploratório ou problemático. Claro que devem incluir questões que incentivem a realização de generalizações e justificações e, se possível, uma variedade de processos de resolução que possam ser comparados. As tarefas são um dos aspectos fundamentais desta abordagem. Também as ações do professor para o desenvolvimento do raciocínio, que são muito diversas. Acompanhar a resolução da tarefa, dando apenas pequenas indicações, mas sem explicar como é que a tarefa se faz, ou seja, sem alterar de modo significativo o seu nível de desafio. Solicitar a explicação do porquê e justificações alternativas.
encorajar a partilha de ideias nos momentos de discussão coletiva, explorar os desacordos entre os alunos, aceitar e valorizar contribuições incorretas e parciais, promovendo uma discussão que procure perceber onde é que estão as incorreções ou que complemente ou clarifique as resoluções. E, portanto, solicitando aos alunos que identifiquem justificações válidas e inválidas e, a partir do momento em que começa a ser possível, pelo nível de escolaridade dos alunos, propor demonstrações e propor aos alunos a realização de demonstrações e desafiar os alunos a ir além da tarefa, quer pela formulação de novas questões, quer pela formulação de generalizações. E, portanto, como conclusão, o raciocínio é uma capacidade transversal que, embora não seja exclusiva da matemática, pode ser promovida de modo muito importante no trabalho em matemática. Vertentes fundamentais sobre as quais falamos são as justificações e as conjecturas e generalizações. Uma outra ideia que eu gostaria de sublinhar é que o trabalho, de facto, com o raciocínio matemático não é exclusivo dos anos de escolaridade mais avançados. Pode e deve começar nos primeiros anos. E, portanto, é importante dar maior visibilidade ao desenvolvimento do raciocínio matemático e isso pode ser conseguido através de uma abordagem exploratória e isso é um aspecto importante do ensino da matemática com compreensão. Muito obrigado.